Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. A grande satisfação estar junto com vocês aqui, tá? A gente vai estar tendo a oportunidade de falar um pouquinho sobre os motivos, principalmente os militares, mas é para todos, viu? Você acaba que você foi transferido, foi movimentado, passou no concurso e está indo para Manaus e não sabe nada da cidade, tá? Totalmente com dúvidas sobre qualquer coisa que você não sabe onde morar, não sabe o que fazer, então esse vídeo é para você te ajudar a você se ambientar e são poucos minutos para você poder entender como é que funciona a cidade de Manaus. Estamos juntos, vamos dar início aqui então, pessoal, nossa aventura. Principalmente é importante salientar, pessoal, que Manaus é a capital da Amazônia brasileira, né? A grande Amazônia brasileira, que realmente chama atenção no mundo todo. É uma cidade com 2 milhões de habitantes. Tem vários órgãos federais, a gente fala militares, mas basicamente Receita, ABIN, IPF, PRF, todas as carreiras de direito da esfera federal tem quadros lá, e acaba que muitas vezes as primeiras locações desses quadros são na cidade de Manaus, ou Rio Branco, ou Boa Vista, ou seja, na cidade do norte. Mas eu já te adianto para você que a cidade de Manaus tem uma enorme qualidade de vida. Vocês vão ficar impressionados. Hoje, a Manaus tem como característica seu DD 92. Nós temos principalmente o Manauara, quem nasce em Manaus é chamado de Manauara. Pessoal, hoje vai estar falando várias coisas, mas é importante você salientar, por exemplo, que a energia é 110, né? Isso é importante para quem está morando no sul, por exemplo, que a energia é 220 e está na dúvida se vai levar ou não seus aparelhos, né? Dependendo, para ter conversor para todos os aparelhos, não sei se vale a pena, aí vai de cada um. Às vezes é melhor o cara vender lá e comprar um novo lá em Manaus, tendo em vista também a dificuldade do transporte da região sudeste e sul de coisas para a cidade de Manaus. É importante salientar também a questão da voltagem. Então, talvez o cara está acostumado com uma conta de energia e vai se assustar lá em Manaus. O quilowatt-hora no Sudeste é por volta de 52 centavos, né, de real. Já em Manaus, peço desculpa aqui pelo pequeno erro, 1,7, então mais que o dobro, né? Mais que o dobro. Então vocês vão ver que é uma cidade extremamente quente, a maioria das casas que o pessoal aluga acaba tendo um ar-condicionado, só que o ar-condicionado vai ser um fator imponderante para a sua qualidade de vida, né? Principalmente em relação a preço. Você vai ficar, essa é uma conta que o Manuara faz muito, que vale a pena ligar, não vale a pena ligar o ar-condicionado, e isso acaba impactando bastante na qualidade de vida, né? Basicamente não teve, acho que nenhuma noite durante os 2 anos que eu morei lá, que eu não liguei o ar-condicionado. Todas as vezes acabou precisando ser ligado. A conta de energia, você vai ver que vai doer no bolso. Vou dar um exemplo. Minha conta de energia em São Paulo, quando eu morava lá, era por volta de 300, 400 reais. Isso aí uma família com uma esposa e 2 filhos pré-adolescentes. Foi em Manaus, infelizmente minha conta mais que dobrou, por volta de 900 reais, né? Alguns meses, os meses mais quentes chegava a bater 1.100, né? Porque realmente é muito quente. Então, como eu já falei, é muito quente. Ela apenas altera a questão do regime de chuva, a temperatura ela permanece bem elevada durante a grande parte do ano. O que vai mudar é que nos meses de junho, julho e agosto, setembro, chove menos. Moradia. Então é importante salientar que a moradia é um quesito bem relativo, tendo em vista a sua disposição salarial para poder pagar isso daí. Quem vem de fora é interessante procurar moradias com um maior conforto térmico. Alguns bairros são muito mais agradáveis de morar. Chama a atenção Ponta Negra, que tem valores por volta de R$ 2.500. Mas lá na Ponta Negra o céu é o limite. Tem coisa de 6, 7 mil também, mas é com a grande qualidade. Mas 2.500 você consegue morar num apartamento muito bom. Eu dou como exemplo Ilhas Gregas, né? No Tarumã também há bastante casa, mas é um pouco mais afastado. Tanto a Ponta Negra como Ponta Tarumã, o Manauara, de maneira geral, considera que é longe. Então acaba que muita gente que mora lá são as pessoas que estão a trabalho, né? E o Tarumã tem característica de só ter casa, mas também é muito próximo dos balneários. Na Vieira Alves, que é bem próximo ao centro da cidade, os apartamentos estão por volta de 3 mil, pode ser que isso aí tenha evoluído um pouquinho. Na Dom Pedro, próximo à região dos quartéis,
1.700, 1.700 é o corte, né? Mais baixo que isso fica muito ruim, mas esse aqui é um 2 quartos, mas você encontra um condomínio de grande qualidade. No Parque 10 também é por volta de 1.700, só que tem um quesito do trânsito na região do Parque 10. É importante, isso aqui é um detalhe para os militares, os PNR para o pessoal do Exército, que é o pessoal que eu conheço, hoje para oficiais está saindo por volta de 4 anos na fila, realmente só consegue ocupar direto de primeira quem está vindo da ECM, né? Quem tem ECM, os ECMicos, e questão de sargento, 2 a 3 anos, sendo que quem é instrutor no SIG, está no BISU, consegue até ocupar direto, dependendo da como é que tá a fila lá, mas a maioria das vezes acaba ocupando direto. A violência da cidade de Manaus ela é muito setorizada na Zona Leste e no bairro do Compensa, então a maioria dos outros bairros que eu já citei no slide anterior são bairros bons de morar, é muito bom, muito tranquilo, né? Então você puder evitar, evita a Zona Leste e compensa lá, o centrão do Compensa. O custo de vida em Manaus é relativo, como tudo na vida, vai depender dos seus hábitos de consumo, mas é importante salientar que os produtos produzidos no Sudeste chegam mais caros em Manaus, porque eles chegam de transporte, né? E principalmente a questão dos frutas e laticínios chegou com um acréscimo de 30% a mais dos preços que são praticados em São Paulo. Barato é o peixe regional, produtos regionais, né? O que são realmente, mas aí vai o caso realmente, vou dar um exemplo, minha família quase não comia peixe quando estava em São Paulo, chegamos em Manaus, estávamos consumindo muito peixe, até os meus filhos lá adquiriram o hábito de comer peixe, porque o peixe realmente é muito em conta, muito barato, comparação aos outros, as outras proteínas. Serviços, nós temos um serviço muito completo, uma cidade extremamente qualificada nesse quesito, recebe muitos turistas, né, principalmente americanos e japoneses, né, na época, na situação de turismo normal. O Shopping Manauara é um shopping que são dos 3 grandes shoppings da cidade, apesar de uma cidade que tem 7 ou 8. Os 3 mais bonitos são Manauara, Amazonas e Ponta Negra. Chama a atenção, mas o Manauara realmente é absolutamente bonito comparado aos outros. No entanto, como toda cidade, possui pontos positivos e negativos com relação somente à questão do trato e do atendimento. O atendimento, para quem está acostumado com umas capitais, metrópoles, sente um pouquinho, uma pequena demora no atendimento. Transporte público. Nosso transporte público lá em Manaus caracteriza por ser uma cidade avançada, é uma cidade que acaba que o cara meio que se obriga a ter carro, porque realmente o transporte público tem pouca qualidade, se você puder, você acaba comprando. Os ônibus não possuem ar-condicionado, o táxi é em pouca quantidade e o 99 e o Uber até tem vários, mas o padrão deles é um pouco abaixo do que a maioria das pessoas está acostumada. Infelizmente, com o advento da popularização do serviço do Uber, acabou que se você pega um Uber que era aquele carro de locadora, você pega um carro limpo e arrumado, mas muitas vezes você acaba pegando um 99 ou um Uber, carro sujo, mal cuidado, né? O cara acabou de sair, fazer alguma coisa e te pegou ali para poder te ganhar um dinheirinho a mais. Trânsito. A cidade de Manaus ela tem como trânsito uma característica de horário de pico são bem demarcados, né? Você consegue perceber que próxima à região da Djalma, que junto ao Shopping Amazonas, é muito ruim, basicamente quase todo horário do dia, mas basicamente nos horários da manhã e da parte final da tarde. O trânsito é bem setorizado, né? Então a partir do momento que você entendeu e descobriu, você tenta evitar, pois a cidade ela está claramente no limite da sua capacidade de ônibus e carro. Seria interessante era pensar em trem e metrô, mas como são opções muito caras, dificilmente isso vai acontecer. Então as pessoas realmente têm que se adaptar e se acostumar. Evitar alguns locais no horário de pico. Transporte. O aeroporto é claramente, na cidade de Manaus, um ponto nevrálgico. Realmente a principal entrada e saída da cidade, principalmente para quem vem de fora. Porque as outras opções, basicamente, a cidade não tem uma rodovia que liga ao Brasil, a BR-319 ela ainda não está em condições
no ano todo, né? É, pela minha experiência, eu percebi que chegar antes para poder fazer o check-in faz diferença. Então, já teve muitas situações em que, pelo fato de ter chegado 3 horas antes, né? Geralmente o pessoal evita 2 horas internacional, 1 hora pro nacional, mas acontece bastante lá de o pessoal ter muito problema na hora de embarcar. Então, acho que a 3 horas fazia muita diferença de não perder o voo, né? As linhas aéreas tinham característica o sinal cair, chamava atenção também isso daí. O sinal sempre caía. E apesar de existir a 319, alguns militares amigos já fizeram o trajeto na época da seca, que é uma época bem diminuta do ano, mas realmente uma aventura. São pelo menos 2 a 3 dias de Porto Velho até Manaus, né, nessa estrada da 19, sendo que não tem ponto de dormir. Na maioria das vezes a pessoa acaba dormindo no carro, né? Apesar de ter uma ou outra pousada no caminho, não é nada muito agradável, né, que chama atenção. Pessoal, para os militares, então, sétimo quesito, sétima dica, é a questão da vantagem com relação ao salário, ao aumento de salário significativo, a possibilidade também de ganhar a medalha Ciência Amazônica, que há 2 anos a gente é medalha de passador de bronze, 5 de prata e 10 passador de ouro, né? Além do fato que você, a cada 24 meses, são incorporados 8 meses no tempo de serviço. Temos esses quartéis do Exército: SIGS, 1º BI, 7º BPE, 12º CGFEX, BSUP, CMA e assim por diante. Se o pessoal quiser dar um pause aí, dar uma olhada com calma, para ver onde a gente pode trabalhar lá. A Aeronáutica, Força Aérea, nossa grande Força Aérea, tem esses aquartelamentos lá, oitavo, a ala 8 e todos os quartéis lá que acabam ficando lá dentro. Temos o SINDAC Taquato, que acaba ficando próximo ao aeroporto Eduardo Gomes, mas a maioria dos quartéis da aeronáutica estão próximos ali do bairro do Cristo, perto da base da sua própria base aérea. E a Marinha também, dentro do distrito industrial, né, tem toda a sua área, com todos os seus batalhões e OMs. A saúde, principalmente para os militares, é importante salientar que tem o Hospital Agaman. Ele tem quase todas as especialidades médicas, e no entanto ele sofre sua capacidade está no limite, pois ele apoia todos os hospitais da região norte, principalmente, tirando com exceção de Belém, todos os outros hospitais e postos médicos que existem em toda a região da Amazônia usam a Agaman como última linha de evacuação. E aí isso acaba sobrecarregando um pouco o hospital. O hospital claramente está na sua capacidade máxima de instalação. Ele não tem muito para onde crescer, a não ser para cima, né? A região ali que ele está localizado não ajuda, não contribui muito. Apesar do Exército ter algumas áreas, não tem nenhuma área próxima. E talvez interessante seria a construção de um novo local e outras instalações para poder comportar realmente a capacidade toda necessária que a saúde exige, né? Bom, serve como apoio o número grande de militares que moram e trabalham em Manaus. A maioria dos grandes hospitais e centros de referência do estado estão na cidade de Manaus, né? Lembrando sempre que a capacidade do estado, se eu não me engano, são 3 milhões de habitantes, 2 milhões com 400, 2 milhões e 300 moram em Manaus. Basicamente, o estado do Amazonas é a própria cidade. Para lazer, vocês vão ficar impressionados com a quantidade de opções de lazer que existe. Tem várias praias de Rio realmente muito boas. Tem casa de festa, tem show de teatro e cinemas diferenciado. Tem um cinema lá que tem 40 metros de tela, que só tem em São Paulo, se não me engano. No Rio, em Brasília, uma sala cada uma. E tem em Manaus essa sala, que o filme é X-Max, se não me engano, muito boa. Um pouquinho caro, salgado, mas vale a pena. Para quem gosta de igreja, tem igreja de diversas denominações. Para quem gosta de pescar, também tem essa opção no Rio Negro. Antes de chegar na cidade, tem bastante. E principalmente para quem tem um pouco mais de condição, se tiver a opção de ter uma lancha ou um jet ski, a sua qualidade de vida vai crescer muito, porque você vai ter condições de ir para lugares muito mais confortáveis. Basicamente, quem mora lá e que tem um pouco mais de renda acaba comprando um dos dois, acaba comprando uma lancha, um jet ski,
se eu não me engano, uma lancha, se você quiser deixar lá nas várias marinas que possuem, tá no custo de R$ 600, eu acho, para deixar lá, mas muitos amigos meus acabam fazendo aquele processo de cota, né? 4 caras compram, cada um usa um final de semana e basicamente divide ali todos os custos por 4, né? Mas fica bem prático isso daí. E temos vários restaurantes de qualidade internacional. Lembrando que a cidade é uma cidade extremamente visitada pelo público norte-americano e o público japonês. Você encontra bastante. Com lazer, a cidade de Presidente Figueiredo fica distante de 2 horas. O turismo é um turismo de cachoeira, mas é bem bonito, bem importante, mas às vezes tem gente que faz o bate e volta, vai de manhã cedinho e volta no final da tarde, por lá não ter tanta opção assim de hospedagem. Infelizmente, uma opção que existia antigamente para o Manauara era a ida até a Venezuela, o Caribe venezuelano. Se não me engano, é cerca de 12, 13 horas, a pessoa pegava ali e chegava no Caribe. Hoje, com a deteriorização do Estado venezuelano, né, do país Venezuela, essa opção de turismo deixou de ser. Vamos ver até quando vai melhorar as coisas lá para o pessoal poder retornar esse passeio para lá que era muito interessante, todo mundo gostava muito de fazer. Para os militares é importante saber que tem hotel de trânsito de oficiais, mas ele é difícil de conseguir. O hotel de trânsito de sargento, ele existe, é uma opção, né? Geralmente é uma opção mais viável, porque o de oficiais lota rápido. Existe a casa de hóspede do Six, mas só existe 7 quartos. Temos o hotel de trânsito para cabos soldados, que é uma diferencial. Tem o hotel de trânsito da Marinha Aeronáutica, mas a rede hoteleira em Manaus está acostumada a receber pessoas que vêm morar. Estão vindo morar. Se você ligar antes, você consegue um bom preço. Por exemplo, quando eu cheguei lá na cidade de Manaus, não havia vagas no hotel de trânsito. Acabei ficando no Adrianópolis Suite Hotel e conseguimos, já chegamos fechando um pacote de 1 mês, que era o que eu estava imaginando que ia demorar para minha mudança chegar. E também para fechar também a questão de aluguel, que eu não tinha fechado ainda, para escolher uma casa, um apartamento. E deu tudo certo, foi um pacote melhor do que eu tivesse pegado dia após dia, né? Graças a Deus deu tudo certo, a família ficou muito feliz e é muito confortável. Educação para quem tem filho em idade escolar, principalmente na idade de colégio militar. Então, a partir do 6º ano tem a possibilidade de ingresso no colégio militar, cerca de R$ 3 a mensalidade. Mas também tem como opção também os colégios La Salle, Lato Senso e Mata Falcão, que chega de R$ 1.000 o meio turno. Existem creches, mas porventura, por não ter filho em idade de creche, eu não sei dizer para vocês que valor seria. Mas se alguém tiver aí alguma dica, alguma coisa, pode colocar aí, por favor. Colocar essa dica aí que a gente agrega aqui, a ideia aqui é se ajudar. Existe um polo universitário muito forte em Manaus, então se você quiser fazer a faculdade, provavelmente no estado do Amazonas, a cidade de Manaus vai ter o curso que você quer. Então, para os militares, principalmente, é importante salientar a questão da transferência. Então, hoje, um 3º sargento que está indo para Manaus, saindo do Rio, está ganhando por volta de 47 mil. Quem sai de Porto Alegre está ganhando 50 mil e de Recife 36 mil. Então, vocês vão ver que isso foi um cálculo realizado antes do último aumento, com 2 dependentes e levando um carro consigo. Então, é sempre 2 dependentes, a esposa e um filho, e mais levando um carro. Esse foi a base de cálculo aqui utilizada. Um primeiro sargento está ganhando 66 mil saindo do Rio e um primeiro tenente. Então, se o pessoal quiser olhar com calma, é só dar um pause no vídeo e consegue ver com calma ali os valores. Tanto que esse valor provavelmente deve estar 5 ou 6% defasado diante do último aumento. E um major saindo do Rio para indo para Manaus está ganhando 110 mil, 111 mil, 104 mil, sendo que isso aqui não é uma conta exata, tem as variações do dia da viagem, as variações que são levantadas com relação principalmente ao valor que vai ser empregado. Mas eu saliento, pessoal, que são aproximados, tá bom? Mas é importante o cara saber com o que ele está brincando, é uma brincadeira boa, porque é uma cidade muito boa de se morar.
E um detalhe importante foi, como você viu, a gente via muitos amigos com problema nas empresas de mudança, tá? É importante, o cara vai entrar no cálculo dele que leva cerca de 21 dias para chegar em Manaus. A minha demorou um pouco mais, demorou mais de um mês, porque são dentro de cima da balsa, são 7 dias só de balsa, saindo de Porto Velho ou saindo de Belém. São apenas só de balsa, são 7 dias, então realmente fica muito caro. O custo de transporte do carro não é barato, né? Não é um barato porque muitas vezes tem que botar também na balsa em Belém ou em Porto Velho. E acontece, não é normal, mas acontece da mudança não chegar. Então é importante o cara fazer um seguro aí, o cara não confiar demais na empresa. E o 20%, pessoal, todos os amigos que me perguntam sobre como é que é lá, eu falo, cara, 20% você gasta tudo. Como eu falei anteriormente lá no começo você viu que a energia elétrica é muito caro, que o watt-hora lá de Manaus é muito caro. Então você acaba gastando muito dinheiro para manter a mesma qualidade, principalmente energia elétrica, em moradia e em produtos que você está acostumado, como laticínios, iogurte, frutas que são produzidas na região sudeste. Acaba que realmente o pouco mais de dinheiro que você acaba conseguindo juntar numa transferência dessa é na ida e na volta, né? E porque os 20% mínimo acaba que você acaba gastando para dar um mínimo conforto para a família. Peço ao pessoal para nos seguir nas nossas mídias sociais para a gente poder manter esse trabalho. Tá aqui, para dar um pause no meu Instagram, no nosso canal no YouTube. Tem um Spotify que eu estou há um tempo montando já e enchendo de áudios, colocando áudios interessantes. Facebook e o nosso site, pessoal. Tamo junto, é só um começo, pessoal. É importante salientar que fui muito feliz em Manaus, eu e minha família. Eu recomendo, é uma cidade que eu recomendo. As pessoas, os brasileiros, em geral, não conhecem e superestimam demais essa cidade. Quem conhece acaba gostando e criando um grande carinho pela cidade. Um grande abraço a todos, tamo junto.